Continuando. Então, como a gente está começando a conversar no primeiro do tudo, que como começaram as histórias, como os mitos para entender o mundo, a gente também vai começar hoje com os mitos africanos, mostrando para vocês 2 mitos muito gostosos, mas para vocês entenderem que as questões de racismo, elas não estão nos mitos. Isso também é interessante. O homem, no início, ele estava tão preocupado em entender o mundo, ele estava tão preocupado em entender como é que ele ia se relacionar com as forças da natureza, com os outros animais, com os outros homens, que essas questões pequenas, se eu sou ou não parecido, elas realmente não aparecem nos mitos. Não com esse sentido, de avaliação, sabe? De bom, de ruim, de melhor, de pior. Isso não entrava no mito, né? A categoria dos homens serem melhores ou piores geralmente estavam ligadas às ações deles. E isso é muito importante. Isso também os mitos nos trazem de bom. O que categoriza um homem, eu digo o sujeito, né? A humanidade. É a sua ação, não é a sua aparência, é a sua essência, tá bom? Então eu vou começar lendo para vocês a Histórias Africanas, da Ana Maria Machado, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A Ana Maria Machado, ela faz uma introdução para explicar como é que ela conseguiu essas histórias e o que são as histórias africanas. O título dessa introdução que ela construiu se chama Um Tesouro Inesgotável. Os sonhos, as lembranças, histórias que povoam as cabeças brasileiras devem muito à África. Há muitos países diferentes desse continente enorme, de grande variedade cultural. Aquilo que eu falei para vocês, eles são todos muito diferentes entre si. Mas a quase totalidade dos africanos que vieram para o Brasil não veio porque quis, e sim trazido à força no porão de navios, como prisioneiros para serem escravos. E não se pode dizer que vinham de países como se tivessem os nomes e as fronteiras que tem hoje em dia, quando olhamos no mapa da África, por exemplo. Muitas vezes esses limites são recentes e bem artificiais, impostos por antigos colonizadores após guerras cruéis. Então, nem sempre dá para saber de onde vem uma história, ainda mais porque elas eram contadas em diferentes aldeias, repetidas em mercados distantes, e seguiam viajando por aquelas terras nas palavras e nas memórias dos contadores fantásticos. Na África, contar histórias é uma arte altamente desenvolvida e respeitada. No que se refere aos relatos que selecionei para este livro, nem sempre foi possível saber de onde vinham. Há anos, visitando um museu, encontrei e anotei o resumo da história das garras do leopardo, com a indicação de que fora recolhida no Quênia. Mas de que povo? Dos Maasai, dos Watusi? Todos esses povos formam o Quênia. Não sei. Sei que a história do monstro e dos viajantes é contada pelos Quiocos, de Angola, e está incluída num livro que comprei em Luanda, quando estive por lá, ainda durante a Guerra da Independência, que foi recente. Em compensação, posso localizar muito bem a fonte da história da festa no céu, diferente, mas parecida com a que tantos folcloristas recolheram no Brasil, entre os nossos caboclos indígenas, muito antes, e ela é contada por um personagem do livro O Mundo se Despedaça, do premiado ator nigeriano da Nigéria, Chinua Achebe. Esses contos são apenas uma pequena amostra do riquíssimo universo da tradição oral africana, com seus animais espertos, sua gente solidária, seus curandeiros sábios, suas festas regadas a vinho de palma em torno a banquetes de inhame e peixe, suas evocações de noites a contemplar o céu estrelado retratam sociedades às voltas com problemas sérios, como a escravidão, a seca e a ameaça de fome.
mas, sobretudo, trazem o testemunho de imaginação fértil e de comunhão com a natureza. E nos despertam para buscar outras histórias desse tesouro inesgotável. Agora nós vamos à história propriamente dita que eu selecionei para hoje, que é exatamente a história que ela mencionou das garras do leopardo. Vocês que gostam muito das ilustrações, olha aqui. Adoro essas ilustrações. Não é Lau, é Laurent Cardon, quem ilustrou. Laurent Cardon, chiquérrimo. As garras do leopardo. Muito tempo antes, o leopardo não tinha garras. Bicho nenhum tinha. Nem veneno, nem nada que pudesse fazer mal aos outros. Arranhar, morder ou dar coice, picar, nada disso. Não precisava, porque nesse tempo todos eram amigos e viviam em paz. Só o cachorro é que já tinha esses dentes grandes e afiados que ele tem hoje. Mas não tinha passado na cabeça de ninguém que isso pudesse servir para atacar outro bicho. E todos viviam muito bem. Um dia, o leopardo teve a ideia de que todos os animais deviam construir uma casa grande para morarem juntos. Fez a proposta e os outros concordaram. O antílope concordou, a tartaruga concordou, a gazela concordou, o coelho concordou, a zebra concordou, a girafa concordou, o javali concordou e assim por diante. Um por um, cada bicho era consultado e dizia que sim, que achava uma boa ideia fazerem juntos uma casa para todos. Até que chegou a vez do cachorro. E ele foi o único que disse que não queria saber de fazer nada junto com os outros, que não via nada de bom naquilo. Aí o leopardo explicou: se formos muitos, arranjaremos mais comida para todos. Se vier um inimigo e nós estivermos juntos, podemos nos defender melhor. Se tivermos uma casa, podemos nos proteger da chuva, do frio, do vento e do sol forte. Mas nem assim o cachorro concordou. E não ajudou. O antílope ajudou, a tartaruga ajudou, a gazela ajudou, o coelho ajudou, a zebra ajudou, a girafa ajudou, o javali ajudou. E assim por diante. Um por um, cada bicho ajudou. Trouxe palha, outro trouxe lama, outro trouxe varas, outro trouxe pedras, outro trouxe musgo. Cada um trouxe uma coisa. E cada um fez também uma parte da casa. Todos, menos o cachorro. Quando a casa ficou pronta, os bichos foram morar lá dentro, muito contentes. Um dia veio uma grande chuva que deixou tudo encharcado. Só os bichos dentro da casa é que estavam secos. Vendo isso, o cachorro veio bater na porta e pediu para entrar. Não, não pode, gritaram todos. E explicaram por quê. Você não fez nada para ajudar. Então o cachorro ficou zangado e resolveu usar os dentes dele para atacar os outros. O leopardo, que era o mais corajoso, tentou defender os bichos, mas ficou todo mordido e arranhado. Levou uma surra e foi expulso da casa, ferido e envergonhado. E a tartaruga, bicho que se arrasta e não tem pescoço, foi logo dizendo: agora o cachorro é o dono da nossa casa. Ele é o nosso chefe, porque ele é o mais forte e pode nos proteger. E os outros concordaram. Enquanto isso, o leopardo foi para bem longe, até a aldeia dos homens. Lá pediu ao homem ferreiro que fizesse armas para ele. E o homem fez. Foi assim que o leopardo ficou tendo uma garra em cada dedo. E então achou que estava pronto para viver sozinho no mundo, porque já podia se defender. Depois disso, tratou de procurar um canto isolado onde pudesse ficar em paz. Mas lá na casa, os outros animais não estavam mais concordando muito com a proposta da tartaruga. Sentiam falta de boas ideias e da esperteza do leopardo, da paciência dele e do jeito que ele tinha para fazer as coisas junto com os outros. Achavam que um chefe não precisa ser forte. Principalmente tem que ser sábio. Ficava repetindo isso a toda hora.
Tanto falaram que o cachorro se convenceu de que seria útil ter alguém esperto dentro da casa. Então mandou chamar o leopardo. Os bichos procuraram e quando finalmente encontraram, no começo ele nem queria vir. Mas acabou se convencendo, aceitou o convite e veio junto com os outros. Quando o leopardo chegou, o cachorro olhou para ele com a cara bem séria e disse: "Fiquei com muita pena de você. Você sozinho no mundo, se molhando na chuva. E como eu sou muito bondoso, resolvi lhe dar uma chance. Posso perdoá-lo. Se você prometer que vai ficar bonzinho daqui para frente e jurar que vai ser sempre me obedecer, peça perdão, seja obediente, que eu deixo você vir morar de novo na casa, com todos os outros bichos." Então o leopardo disse: "Você não pode resolver nada nesta casa. Ela não é sua. Dono é quem faz, não quem toma. Esta casa é de todos nós, menos sua. E se nós quisermos, desmanchamos tudo num instante." Quando ele disse isso, o cachorro avançou para cima dele. Mas aí o leopardo já tinha garras e já sabia que tem horas que é preciso usá-las. E usou bem. Ao mesmo tempo, cada animal tirava da casa o que tinha trazido, e ninguém defendeu o cachorro. A casa acabou caindo em cima dele, que saiu correndo para bem longe, ganindo e gemendo até chegar à aldeia dos homens. Lá, pediu ao homem que, por favor, tomasse conta dele, que ele prometia ser bonzinho, fiel e obedecer sempre. Foi aí o que aconteceu. E até hoje é assim. O cachorro faz tudo o que o homem quer em troca de comida, casa e proteção. Os bichos não moram mais juntos e cada um cuida de si. O leopardo usa as garras e se protege na selva, onde vive escondido, imitando no seu pelo as sombras das árvores. E só aparece de repente na hora que escolhe. Gostaram? Esse é o mito de por que o cachorro é um animal doméstico. Gostaram? Beijo!